Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então hoje eu trago-vos um vídeo completamente diferente daquilo que eu trouxe até agora e do que eu já tinha falado que queria trazer aqui ao canal, não é? Este trata-se de um homicídio que ocorreu em 2001 e é do caso da chamada Canibal do Amor, Katherine Knight. É um caso bastante forte e toda a história, ou seja, tudo o que aconteceu até chegar ao momento em que ela decide matar o companheiro, a vida dela em si é muito estranha, é muito bizarra. Ela como pessoa, não sei como é que ela não foi presa mais cedo. Mas sim, basicamente eu não vou estar a dar grandes spoilers agora, se quiserem é só continuarem a ver o vídeo. E uma coisa que eu queria muito saber, se vocês gostam deste tipo de conteúdos de mistério, eu estava a tentar pensar fazer duas séries, uma com casos resolvidos como aquele que eu trago hoje e outra que eu chamaria de X-Files, que seria então casos por resolver, em que eu basicamente iria descrever o caso e apresentar as teorias que já existem ou as minhas teorias sobre o que poderá ter acontecido. Aí vocês, claro, podem interagir, deixar coisas que eu possa não ter mencionado ao longo do vídeo, as vossas teorias, o que mais gostavam de ver no canal, se gostam ou não deste tipo de conteúdo, por isso já sabem. Deixem o vosso feedback todo aí em baixo, subscrevam ao canal, que eu prometo que vou trazer muitos vídeos diferentes, já sabem que eu gosto de coisas de todo tipo, maquilhagem, mistério, Q&A, desafios. É só dizer, deixem sempre as vossas sugestões, sigam pelo Instagram e vejam e digam por lá também o que gostariam de ver. Eu deixei agora algumas recomendações na minha app People sobre o que podemos fazer durante a quarentena e vai ser um dos próximos vídeos. Eu vou fazer um dia inteiro com sugestões do que poderão fazer ao longo do dia de quarentena para não estarem sempre a repetir-se. E sim, é basicamente isso. O próximo vídeo vai ser um vídeo de maquilhagem e vai ser tudo com produtos abaixo de 15 euros. Por isso, eu acho que vocês vão querer ver, meninos e meninas, não é só meninas. E sim, pronto, se querem ver então mais sobre este caso da Canibal do Amor, é só continuarem a ver. Então, o caso que vos trago hoje é da chamada Canibal do Amor, Katherine Knight. O crime que ela cometeu foi de facto muito grave e foi horrendo. Eu vi algumas entrevistas de polícias que foram os primeiros a chegar à cena do crime e que mesmo os investigadores forenses que chegaram depois que ficaram completamente horrorizados com aquilo que estavam a ver. É uma mulher que desde cedo mostrou sinais de violência, desde muito nova até, teve uma infância e uma adolescência muito complicada e então vamos já passar a isso. Então, Katherine Mary Knight. Esta mulher nasceu a 24 de outubro de 1955 em Aberdeen, New South Wales, na Austrália, e ela era filha de Barbara e Ken Knight. Já o seu nascimento em si foi algo com bastante tumulto à volta, isto porque Barbara na verdade era casada com John. John trabalhava num matadouro, tal como Ken trabalhava, e na verdade eram até amigos. Barbara conheceu Ken através de John, num dia em que decidiram fazer um jantar todos juntos e acabaram mais tarde por se envolver. Como era uma cidade bastante pequena, Aberdeen, toda a gente ficou a saber e mais tarde, então, quando soube que Barbara estava grávida, tudo ainda complicou mais. Barbara tinha já 4 filhos com John, mas com esta situação toda, Barbara decidiu fugir com Ken para outra cidade e deixou os 4 filhos para trás. 2 deles ficaram com o pai e outros 2 foram enviados para instituições. Entretanto, nasceu então Katherine e a sua irmã gêmea, eram irmãs gêmeas falsas, e desde cedo Katherine e a sua irmã mostraram uma ligação muito forte, elas davam-se mesmo muito bem. Quando as duas meninas tinham 4 anos, Barbara recebeu a notícia de que John tinha falecido, e então os 2 filhos que estavam com o pai acabaram por viver com a família Knight. Infelizmente, Ken era um alcoólico e desde muito cedo que ele começou a abusar mentalmente, fisicamente e sexualmente da mulher Barbara. Podia-se pensar, por exemplo, que Barbara tentaria explicar às filhas que aquilo não seria um comportamento normal, tentar esconder ao máximo, mas não. Sempre que Ken aproximava-se de Barbara, fazia-lhe algo, na verdade esta ia ter com as meninas e contava-lhes tudo o que tinha acontecido e dizia que no futuro aquele seria o papel delas, de poder dar prazer aos maridos, que era algo completamente normal, e contava tudo. As crianças ficavam horrorizadas, mas com o tempo começaram a achar aquilo normal.
Mais tarde veio-se até a saber que até aos 11 anos Catherine terá sido abusada sexualmente pelos irmãos que teriam vindo viver com eles, ou seja, nada na infância dela terá sido normal de todo. No entanto, no meio disto tudo, Catherine idolatrava o pai e, na verdade, o sonho dela era trabalhar no matador tal como ele chegou a trabalhar. Alguns anos mais tarde, Catherine e a família mudaram-se novamente para Aberdeen, porque lá está, Ken queria retomar o seu trabalho no matador e a família foi toda para lá. Entretanto, na escola, Catherine era uma aluna que os professores consideravam como se fosse duas pessoas em uma. Tão depressa, era uma menina com excelentes notas, esforçada, muito calma, que os professores classificavam mesmo como uma aluna excelente, que toda a gente devia ser como ela. No entanto, noutros dias, ela era precisamente o oposto. Ela era uma autêntica bully, ela tratava mal os outros miúdos, até chegou a bater em professores. Houve um episódio no autocarro em que havia uns rapazes que estavam a tentar meter-se com ela e ela teria acabado mesmo por agredi-los violentamente. Por volta dos 15 anos, Catherine decide que quer deixar a escola, ou seja, ela desiste. Na altura, ela pouco sabia ler ou escrever, era uma das maiores dificuldades dela. Isto porque Catherine tinha então o sonho de seguir as pisadas do pai e começar a trabalhar no matador. Com isto, ela então candidata-se a um emprego no matador e, no entanto, a sua aplicação é rejeitada. No entanto, Catherine consegue arranjar um emprego numa fábrica de tecidos, mas não fica contente, não é? Aquilo que Catherine queria fazer, na verdade, era mesmo trabalhar no matador, como o pai. Algum tempo depois, cerca de um ano ou dois, Catherine volta a candidatar-se e desta vez ela consegue arranjar um emprego no matador e começa com um género de funcionária de limpeza. Ela basicamente o que faz é deitar as carcaças que já não têm utilidade ao lixo, limpar o chão, mas com o passar do tempo ela consegue subir na empresa e acaba mesmo numa das principais zonas de cortes em que eles tiravam os ossos dos animais, faziam os cortes na carne e acabou mesmo por se tornar uma das melhores funcionárias da empresa, sendo que até chegou a receber um kit de facas profissionais de talhante, que ela tinha muito orgulho naquilo, ela achava aquilo que seria uma das melhores coisas que ela poderia conseguir na vida. Ela chegou até a emoldurar e colocar numa parede, em exibição na sua casa, as facas. Para ela aquilo era algo de incrível. Entretanto, aos 18 anos, Catherine conhece o que será futuramente o seu primeiro marido, David. A sua relação desde muito cedo nos mostrou ser bastante acesa, eram muito apaixonados um pelo outro, mostravam muito afeto. Catherine evidenciou desde muito cedo que sabia tratá-lo bem, que sabia aquilo que ele queria, sabia agradá-lo basicamente. E David dizia a toda a gente que ela era a alma gêmea dele, que estava imensamente apaixonado. Pouco tempo depois de se conhecerem, em 1974, acabaram até mesmo por casar. Muito rapidamente, e simplesmente estavam num dos dois pubs da cidade, que é muito importante reterem isto. Na cidade apenas havia dois pubs. E eles estavam no habitual, porque as pessoas que iam a um iam sempre àquele, não costumavam mudar. E então estavam no seu pub, começaram a beber muito, envedaram-se, estavam numa altura de muita paixão. E de repente decidiram que queriam ir casar. Então literalmente subiram para a moto de David, foram até à cidade mais próxima, numa daquelas pequenas capelinhas, e casaram. Voltaram novamente para o pub para festejar e na noite de núpcias foi quando se deu o primeiro ato de violência de Catherine. Nessa noite, pelos vistos, depois dos dois terem bebido muito, David estava exausto, tiveram relações sexuais, mas no entanto Catherine não se encontrava satisfeita. E então, quando viu que o marido teria adormecido, ela tentou estrangulá-lo. E ele acordou super sobressaltado, sem saber o que fazer. Catherine disse-lhe que queria que ele fizesse mais, que não estava satisfeita, que afinal de contas seria a noite de núpcias dela. David ficou super chocado e lembrou-se de que horas antes, depois de se ter casado, quando Barbara descobriu que Catherine e David tinham-se casado, Barbara ligou apressadamente a David e disse-lhe que ele não sabia com quem se tinha metido, que ela era uma mulher super agressiva e que bastava um movimento em falso e ela o iria matar. Ele começou a pensar nesse preciso momento que se calhar Barbara não estaria assim tão errada e começou de facto a temer pela sua vida. No entanto, isto passou-se e David e Catherine tiveram o primeiro ano de casados incrível, muito amor à mistura, sempre muito carinhosos. David dizia que Catherine era uma esposa ideal,
tinha sempre refeições prontas para ele, deixava sempre o almoço pronto de manhã para ele poder levar para o trabalho. Sempre que ele chegava a casa, ela acolhia-o de braços abertos, que era uma mulher muito calorosa e sabia bem daquilo que ele gostava. Ok, passado este ano de muito romance e de lua de mel, basicamente, começaram a surgir as primeiras discussões mais acesas. Começou a haver muita violência à mistura, especialmente por parte de Catherine, e no meio desta confusão toda que se estava a levantar, Catherine descobre que está grávida da sua primeira filha. Ao descobrir que estava grávida, Catherine, no entanto, ficou feliz porque queria ter uma criança, especialmente de David, porque ela achava que uma das funções dela era ter um filho do marido, mas no entanto, enquanto desenvolviam a gravidez, aquilo que acontecia era mais discussões, mais violência, cada vez pior. Tanto que para o final da gravidez houve uma noite que David foi participar num dos campeonatos, digamos que da cidade, de dardos, e até acabou por chegar uma noite atrasada a casa por causa de um jogo, porque ele teria chegado à final e ele estava super contente por chegar a casa e contar à mulher as novidades. No entanto, quando chega à casa, apercebe-se que Catherine queimou todas as suas roupas, todo o seu calçado, todos os seus pertences, apenas porque ele estava atrasado. E assim que David entra pela porta, Catherine pega numa sartã e dá-lhe com a sartã na cabeça, mas de uma forma extremamente violenta, de tal forma que David foge, vai ter com os vizinhos e pede ajuda. Estes levam-no imediatamente ao hospital e ele acaba por receber tratamento para uma fratura craniana. Ou seja, Catherine terá sido mesmo muito, muito violenta com David. Apesar desta situação, David optou por não apresentar queixa, mas assim que a sua filha nasceu, ele mudou de cidade. E mudou de cidade não sozinho, mas com uma mulher com quem, pelos vistos, ele teria estado a ter um caso nos últimos meses. Isto tudo porque ele tinha muito medo de Catherine e afirmava que ela iria usar a filha apenas para o chantagear. Então, assim que ele se muda de cidade, Catherine começa a pensar qual seria a melhor forma de se vingar. E aquilo que lhe vem à mente é a filha. O que ela faz é pega na criança, de muito pouco tempo, e deixa-a nas carris de um comboio, sabendo que dentro de minutos irá passar um comboio. Simplesmente deixa-a lá, rouba um machado e vai pela cidade fora a ameaçar as pessoas, a dizer que as ia matar a todas. No meio disto tudo, houve alguém que felizmente viu o que ela estava a fazer com a menina e foi a correr para os carris, pegou e levou-a consigo. Entretanto, obviamente que foi chamada à polícia, Catherine foi levada para uma ala psiquiátrica e a filha foi entregue numa instituição. No entanto, algo muito estranho no meio disto tudo é que, apesar de Catherine estar a ser imensamente violenta, ter tentado matar a filha, ter tentado matar pessoas na praça pública, na ala psiquiátrica dizem apenas que ela tem um género de distúrbio de personalidades, que no entanto a única coisa que terá efeito nela é mudanças de humor. Não será nada considerado grave, que precise de tratamento. Então basicamente no dia seguinte ela assina a sua própria alta, é libertada e pode ainda ir buscar a sua filha. Poucos dias depois, Catherine vai a uma das suas colegas de trabalho, Molly, e pede-lhe ajuda. Diz que a filha está doente, que precisa que ela ajude, que a leve a um hospital, porque a menina não está bem, não se sente bem. E obviamente que Molly prontamente diz que a ajuda, claro que sim, tem carro e que a leva lá. Ela estaria com o irmão mais novo, mas no entanto diz que o irmão poderia ir com elas, não haveria problema. Então entrem todos para o carro, ela coloca a menina e de repente saca de uma faca talhante, aponta a Molly e diz-lhe que na verdade não quer ir ao hospital nenhum. Indica-lhe uma morada que seria a casa da mãe de David e diz que quer que ela a leve lá porque quer saber por que razão verdadeiramente é que David a terá deixado. No meio disto tudo, chega até a fazer um corte na cara de Molly, que não terá sido muito profundo, mas ainda assim algo grave, não é? Ela pegou numa faca e cortou a cara a uma pessoa. Então Molly começa a conduzir, super assustada pelo seu irmão que está no banco de trás. No meio disto tudo, Molly percebe-se que se calhar poderá parar numa estação de serviço, pedir ajuda, e é exatamente isso que ela faz. Molly vai por uma estrada em que tem uma estação de serviço, para, e assim que para o carro, Molly abre a porta, foge, entra na estação de serviço e pede ajuda, explica toda a situação. E assim que Catherine se apercebe do que ela está a fazer, aponta agora a faca ao irmão mais novo e Molly fica completamente em pânico. Entretanto, chega a polícia, conseguem desarmar a Catherine, conseguem tirar uma faca, pelos vistos foi com uma vassoura ou algo do género. Felizmente ela não magoou mais ninguém, terá feito apenas o corte na cara de Molly e é novamente levada para uma ala psiquiátrica e a filha deixada numa instituição. E agora é que as coisas ficam imensamente estranhas.
No meio disto tudo, David é contactado por causa da filha, obviamente, e David decide também contactar a própria mãe, a explicar que Catherine tinha intenções de ir à casa dela. E o que estes dois decidem fazer, eu não sei explicar, mas basicamente eles decidem que vão mudar-se novamente para Aberdeen, para perto de Catherine e da filha de David, e decidem ir ao hospital e assumem responsabilidade por Catherine. Ou seja, eles assinam a alta de Catherine, afirmam que vão tomar conta dela e dar-lhe os comprimidos que forem necessários, e que pronto, fica por aí, e novamente as autoridades dizem, ok, se querem ir, querem levá-la, força, peguem lá a criança, e foram todos novamente de volta para casa, para Aberdeen. No meio disto tudo, Catherine afirma que quer ir visitar a mãe, Barbara. Obviamente, não é uma situação complicada e David diz, claro que sim, eu levo-te à tua mãe. E assim que chegam perto de Barbara, Barbara explode. Dirige-se a David, começa a empurrá-lo, pelos vistos deu-lhe um estalo e disse que a culpa daquela situação toda era dele, que ele tinha enganado a filha, que a tinha levado a este nível extremo de loucura. No entanto, Catherine fica completamente revoltada, vira-se à mãe, começa a dar murros na mãe e a dizer que ela nunca na vida poderá voltar a falar assim com David. Ou seja, isto tudo explodiu, não se resolveu nada e voltaram novamente para casa. Com esta confusão toda, então, Catherine e David decidem que o melhor para os dois será então mudarem de cidade. Com tanta especulação, rumores e tanta coisa à volta deles, ficarem a Aberdeen não seria a melhor ideia e então mudam-se para Brisbane. Mal chegam lá, Catherine arranja um trabalho no matador local, uma vez que ela era uma funcionária exemplar em Aberdeen, tinha ótimas referências, mas toda a situação em si continuava a complicar-se no que toca ao casal. As discussões pioravam, a violência era cada vez pior e no meio disto tudo, novamente, Catherine volta a engravidar e tem a sua segunda filha em 1984. No entanto, com isto tudo, a relação não melhora, muito pelo contrário, e Catherine toma a decisão de pegar nas suas duas filhas, voltar para Aberdeen e viver juntamente com a restante família. Apenas 2 anos depois, em 1986, Catherine conhece o seu segundo companheiro, David Sanders, que era um trabalhador local, e esta relação avançou novamente muito rápido. Poucos meses depois de começarem, basicamente, Poucos meses depois da relação começar, David muda-se logo para o apartamento com Catherine e as suas duas filhas, mas no entanto toma uma decisão de que vai manter o seu apartamento, ou seja, ele muda-se com Catherine, mas o seu apartamento mantém-se, ele não o vai vender, só por segurança, não é? Muito rapidamente, em poucos meses, a situação volta a descontrolar-se. Violência, discussões, um autêntico filme de terror, segundo descreve David. Pelo meio disto tudo, pelos vistos, Catherine afirmava que David estaria também a traí-la, que ele era como todos os outros homens, que iria fazer o mesmo que o ex-marido teria feito, e Sanders afirma que nunca teria traído Catherine, que nunca lhe fez nada desse género, que simplesmente, depois daquilo que lhe aconteceu, aquela era a ideia permanente dela. Em maio de 1987, Catherine leva a violência a outro patamar, e pouco tempo antes, David teria adotado um cachorrinho para ele e para as meninas, não é? O cãozinho teria tido apenas 2 meses, 8 semanas, e de repente Catherine um dia acorda, vai ao quintal, corta o pescoço ao cãozinho, leva-o até David e diz que era aquilo que lhe fazia se ele alguma vez a traísse, para ele ter cuidado com ela. Aqui Sanders começa a ficar seriamente assustado com toda esta situação, não percebe porque de Catherine estar a agir assim e cada vez mais isto se intensifica, mais violento fica. Catherine afirmava que David Sanders de facto lhe batia, que ela sofria de violência por parte dele, que ele não seria assim uma pessoa tão bonita, tão perfeita como toda a gente pensava. No meio disto tudo ela expulsava-o de casa, ele voltava, depois ela pedia para ele voltar e a relação retomava onde tinha ficado, era assim uma confusão enorme. Novamente, pouco tempo depois disto tudo acontecer, Catherine volta a engravidar. E tem agora a terceira filha, a primeira do casal, outra menina, e terá sido uma situação novamente bastante complicada. Mas Sanders quer garantir que a família se mantém junta e então decide vender o seu apartamento e paga a entrada numa casa para que possam viver os 4 com espaço, com algumas condições. No entanto, quem paga o resto da casa vai ser Catherine
Isto porque, pelo meio disto tudo, Catherine tem uma lesão nas costas no trabalho e acaba por ficar em casa, não é de vez, fica a receber um vencimento, e na altura o apartamento em que eles viviam teria sido cedido pelo governo para ela poder viver com as filhas, mas como ela optar então por sair do apartamento, eles ficariam a dar então um extra para ela poder viver, e teria sido com esse dinheiro que Catherine terá pago o resto da casa, ou seja, basicamente a casa era dela. A casa estava basicamente nas mãos dela, não é? E ela é que decide como a vai decorar. E a decoração era extremamente mórbida, segundo David. Ela tinha a casa decorada com crânios, carcaças de animais, peles, facas, era horrível. No entanto, David continuou com ela, as discussões só pioravam, a violência piorava. No meio disto, decidem separar-se, reatam. Catherine volta a ter uma explosão de violência e certo dia ele chega à casa, ela dá-lhe na cabeça com um ferro e espeta-lhe umas tesouras no peito. Graças a Deus não foi nada de grave, ela não lhe causou lesões que requeressem ajuda hospitalar, mas desta vez eles põem um ponto final na relação. Ou seja, em 1978, Catherine tinha tido a sua filha, a terceira filha, a primeira com David Sanders. Entretanto, separam-se e em 1990, Catherine encontra então o seu terceiro companheiro. Como já deu para perceber, Catherine era uma mulher que odiava, acima de tudo, estar sozinha. E então, agora, o que acontece é que ela vai novamente ao seu pub habitual e encontra lá um antigo colega de escola, John. John era recentemente divorciado, pelos vistos ele vivia noutra cidade e há pouco tempo teria-se mudado para lá, não sabia muito bem dos rumores acerca de Catherine, nem sabia muito bem da reputação dela, então começaram os dois a sair. No entanto, as pessoas, quando souberam daquilo, especialmente dos amigos, tentaram logo avisá-lo de como ela era, do que ela teria feito, do tipo de pessoa que ela seria, mas ele não quis acreditar. Ele estava completamente enfeitiçado porque a Catherine dizia que ela era a alma gêmea dele, que aquilo que eles estavam a dizer não fazia sentido nenhum, porque ela era uma mulher tão dócil, tão querida. Toda a gente ficou estupefacta com o facto de ele preferir ignorar os amigos só para ficar com ela, mas foi exatamente isso que ele fez. Nesse mesmo ano, em 1990, Catherine engravida do seu primeiro filho. O primeiro menino dela, o primeiro menino do casal, o quarto filho de Catherine. No entanto, rapidamente esta relação tornou-se um autêntico filme de terror. Havia discussões, violência por parte dos dois. Pelo meio, Catherine terá mesmo traído John com o antigo namorado, David Sanders. Foi uma extrema confusão esta relação. Eles nunca se teriam dado muito bem depois dela ter tido menino. Uma das discussões chegou a ser tão violenta que foi chamada à polícia. John foi acusado de violência doméstica. Catherine não lhe aconteceu nada, pelo que sei. E, no entanto, eles pedem uma ordem de restrição um contra o outro, né, para não ficarem juntos, mas continuam a relação, como se nada tivesse acontecido. Tanto que um dia ele teve que ir ao tribunal, John, por causa das queixas que ela teria apresentado por violência. Ela foi com ele ao tribunal, foi, não é, expor a sua situação. John terá sido deixado de ir embora com uma multa e foram os dois juntos para casa, como se nada tivesse acontecido. Como dá para ver, era uma relação altamente disfuncional. E novamente aqui pelo meio surgem novas ações de violência por parte de Catherine. No entanto, apesar desta violência toda, John tenta manter-se o melhor possível. Ele, tal como o pai de Catherine, tinha problemas sérios com o álcool. No entanto, apesar de estar a viver este autêntico filme de terror, John consegue deixar a bebida, o que é incrível. E depois disto ele começa a ajudar antigos militares, pessoas que também têm problemas de álcool, começa até a trabalhar mais ou menos nessa área. E a pouco tempo depois ele é oferecido um trabalho um pouco longe de Aberdeen, um trabalho temporário, uma coisa apenas de 2 semanas, mas no entanto John ficou tão encantado pela cidade e por aquilo que estava a fazer que fala com Catherine sobre isso. Então ela vai lá, vai visitá-lo com os miúdos e quando ele diz a novidade, Catherine explode. Começa a querer bater-lhe, a querer queimar a casa, a querer queimar as coisas dele. Simplesmente foi literalmente a última coisa que John conseguiu aguentar e acabou por pôr ali um ponto final. O que foi muito estranho foi que Catherine desta vez não tentou reatar como fazia com todos os ex-namorados. Isto porquê? Porque pelos vistos já há alguns meses que Catherine estaria envolvida com outro homem, o seu quarto companheiro, John Prince.
Então, John seria então um homem de 45 anos que se tinha mudado há poucos anos para Aberdeen. Ele era recentemente divorciado e toda a gente dizia que ele era um homem de coração duro. Isto teria tido uns últimos anos bastante complicados. Isto porque, antes disto tudo, John não morava em Aberdeen, ele morava noutra cidade. E o que terá acontecido é que teria havido uma discussão familiar muito acesa entre o pai de John e o irmão de John. No meio da discussão começou a haver violência e o pai de John decidiu sacar de uma arma e começou a carregá-la. E antes que ele acabasse de carregar a arma, o irmão de John saca da sua arma e lança um tiro de aviso para o ar. De repente, quando todos se apercebem que o tiro terá atingido a mãe de John e ela acabou mesmo por morrer devido aos ferimentos. O irmão de John foi acusado, todo o acontecimento foi considerado um acidente, mas ainda assim o irmão teve de cumprir pena e John terá ficado seriamente traumatizado. Então a decisão dele foi de ele e a mulher e os 3 filhos se mudarem agora para Aberdeen, para ele poder recomeçar. Começou a trabalhar nas minas locais, mas poucos anos depois de se mudarem, John e a mulher, Colleen, decidem que o melhor será mesmo se separarem. Não porque tenham algum problema, não houve uma discussão, não havia violência, não havia nada. Simplesmente eles perceberam-se que já não fazia sentido estarem juntos, já não havia aquele romance, não... Então decidiram ir cada um para o seu lado, digamos assim, apesar de que mesmo depois de se divorciarem, John seria um amor de pessoa com Colleen, até porque ela teria ficado com os miúdos, ele tinha algumas visitas regulares. Ele ajudava Colleen, muito mesmo, tanto que pouco depois deles se divorciarem, Colleen terá ficado com um frigorífico avariado e na altura ela estava um bocado complicado pagar as contas todas e ainda ter que pagar, acho que era uma reparação de $500. E John, sem ela saber, terá-lhe deixado na caixa de correio então um envelope com o dinheiro para o frigorífico. Colleen percebeu-se que teria sido ele e ficou-lhe imensamente grata. Ele disse que não queria o dinheiro de volta, porque afinal de contas aquilo também era um bem para os filhos dele, não é? E ela estava a tomar conta deles. Quando eles iam de férias com Colleen, os miúdos, John deixava sempre um dinheiro aos filhos para eles irem de férias, para Colleen poder aproveitar e não estar sempre com aquilo no pensamento, uma vez que já estava a levar os filhos dele para algum sítio bom. Ou seja, John tinha um autêntico coração de dor. Toda a gente dizia que ele fazia isto com qualquer pessoa, com os amigos, e não esperava nada em troca, ele só queria ajudar. Era mesmo uma boa pessoa, toda a gente o adorava, ele tinha imensos amigos. Uma coisa que falaram sobre ele é que ele também bebia, algumas vezes demais, mas que não seria ao ponto de se transformar em outra pessoa. Até dizem que era extraordinário, porque ele havia noites em que se embebedava, mas no dia a seguir estava no trabalho a horas, completamente normal, era mesmo uma pessoa, um trabalhador exemplar. E então, quando Catherine conhece John, na altura estavam todos muito reticentes, especialmente John, se deveria ou não avançar com Catherine. Mas ele achava, por ser quem é, que poderia ajudá-la até, com ele poderia ser uma relação diferente. No entanto, cerca de um ano depois, novamente, assim, este espaço de tempo, costuma acontecer sempre, volta a surgir a violência, voltam a surgir as discussões, e John começa a temer pela própria vida de certa forma, porque nunca teria pensado que Catherine pudesse chegar a tantas medidas. As discussões até intensificam-se porque novamente Catherine começa a acusá-lo de ele a estar a trair, isto porque John não quer casar. Contrariamente aos ex-maridos de Catherine, John não quer ter mais filhos porque ele já tem 3 filhos com Colleen, já é um homem com a vida feita. Catherine também já tem 4 filhos com outros 3 homens, não é? Ele não quer ter mais nada a ver com isso. E acima de tudo ele não se quer casar, porque ele diz que não quer ter de dividir os bens dele. Ou seja, ele diz que se algum dia lhe acontecer alguma coisa, ele quer que todos os seus bens, principalmente a casa, que é a principal preocupação dele, sejam todos para os filhos. Ou seja, ele não quer que haja problemas com a herança porque acha que está num ponto da vida em que já não faz sentido estar a partilhar coisas, a casar, que já viveu essa parte da vida dele. E Catherine fica completamente chateada, acha que não faz sentido nenhum e as coisas continuam a complicar-se, tanto que chega a um ponto em que Catherine, para se vingar, começa a tirar uns vídeos de uns kits de primeiros socorros e de spray para matar insetos que ele tinha em casa. Começou a fazer vídeos e enviou para o patrão de John, afirmando que ele andava a roubar a empresa. Chegou até a convidá-lo a ir a casa, mostrar-lhe pessoalmente, e John terá sido despedido por causa disto. O mais ridículo é que estas coisas todas, o kit de primeiros socorros e o spray de insetos, eram coisas que tinham sido deitadas ao lixo, que estavam fora do prazo. Ou seja, John terá encontrado aquilo no lixo e pensou, ok, isto
continua a servir para mim e eu vou levar para a minha casa. Apesar de ele ter tentado explicar a situação, acabou por ser despedido na mesma. E aqui isto é uma situação bastante grave, porque John já estaria a trabalhar naquelas minas há cerca de 16 anos, ou seja, por uma coisinha destas, John perdeu um emprego que ele gostava, porque ele gostava de manobrar máquinas, para ele aquilo era uma coisa boa, ele não gostava de se ver fechado. Depois disto, os amigos de John começaram a encorajá-lo e foi o que ele fez, decidiu deixá-lo, os amigos disseram que era melhor para ele, que era mal, tinha feito com que ele perdesse o trabalho só porque ele não queria casar, ou seja, não fazia sentido nenhum. E é isso que ele faz. John separa-se de Catherine. Como eles viviam em casas separadas, não houve nenhum problema. No entanto, pouco tempo depois, Catherine, como sempre, consegue seduzir John de volta. Com esta decisão de aceitar Catherine de volta, John acaba mesmo por perder muitos dos seus amigos. O pub, lá está, começou a haver 2 pubs na cidade. Ele deixou de poder ir àquilo que ele ia sempre, ou seja, ter que mudar. Naquela cidade era uma coisa bastante drástica, ou seja, como só havia 2, era tu ias àquele e raramente ias ao outro, porque ia-se saber, era porque havia ali algum problema. Basicamente era isto que se pensava. E ele acabou por perder amigos, perdeu o respeito de imensas pessoas, colegas de trabalho, lá está, deixou de poder ir ao sítio habitual, ao pub que ia sempre. Isto tudo apenas por tê-la aceito, porque já ninguém conseguia perceber como é que um homem daqueles, com tanta possibilidade na vida, com uma vida feliz, estava a aceitá-la de volta, sabendo que ela ia fazer tanto mal. Desta vez, felizmente, John não deixou Catherine mudar-se para a casa dele, ou seja, antes ela teria ficado com ele, mas agora não, ela apenas ficava lá algumas noites por semana. Catherine voltou a trazer isso ao de cima, que queria casar, porque achava que eles deviam partilhar a vida toda. Foi toda uma outra discussão em torno disto. Uma situação bastante complicada que aconteceu foi com a filha mais nova de John. Novamente Colleen tinha a guarda dos filhos, não é? Mas muitas vezes a filha mais nova continuava a ir para a casa do pai. Então, enquanto o pai ia trabalhar, Catherine iria para a casa dele, ter com a filha, e pelos vistos insultava, dizia que John não era o pai dela, que não sabia porque é que ela estava ali. Basicamente uma situação muito complicada. A filha de John contou-lhe isto, contou à mãe, e então houve um dia em que John chega à casa e enquanto Catherine está a lavar a louça, ele decide confrontá-la acerca deste problema. Catherine fica de tal maneira furiosa que lhe manda com uma faca e acaba mesmo por lhe acertar no peito. John fica sem reação, tira a faca, felizmente não houve ali nenhum ferimento muito sério e decide que não vai apresentar queixa. Ele está a ver que esta mulher está a tentar separá-lo da família, já o separou dos amigos, já o fez perder o trabalho, que teve que arranjar outro, não é? Acabou de lhe mandar com uma faca ao peito e ele decide não fazer nada. No final de 1999, pelos vistos, Catherine terá ido falar com um dos seus sobrinhos e ofereceu-lhe $500 para ele roubar um género de carrinha-caminhão que John tinha para o trabalho, que custava cerca de $20.000 e que não tinha seguro, ou seja, sendo roubada, acabou. Teria oferecido então $500 ao sobrinho para fazer isso e oferecer outros 500 para ele lhe atirar com ácido da bateria à cara. Felizmente ele recusou e a coisa ficou por aí, supostamente. No entanto, no meio disto tudo, Catherine parece que começa a perder as estribeiras e chega mesmo a ligar a um dos seus irmãos mais velhos e diz-lhe que vai matar John e que depois se vai fazer passar por maluca de forma a que não lhe aconteça nada, ou seja, vou matá-lo e vou fazer de conta que não estou bem. O irmão tenta acalmá-la, não é? E falar com ela e no meio disto tudo ela nunca mais voltou a tocar no assunto, o que ele esperava que tivesse basicamente arrumado, não é? A situação, que as coisas tivessem resolvido. Com as discussões a agravar-se, a violência cada vez a piorar mais, John começava a temer pela própria vida, porque ele achava que ela o ia matar. De tal maneira que John decide que quer deixá-la de vez, mas ele tem noção que se tentar fazer isso, ela pode basicamente virar-se contra os filhos dele, ou contra Colleen, porque ela achava que ele ainda amava Colleen e que por isso é que não queria casar com ela. Então, John começou a temer de tal maneira pela sua vida que sempre que havia uma discussão, que havia um ato de violência, o que fosse, John ligava imediatamente a um dos colegas ou a um dos amigos a contar exatamente o que tinha acontecido e dizia: se alguma coisa me acontecer, já sabes que foi por causa de XYZ.
Às vezes até ia, por exemplo, ele tinha vizinhos, não é? Ao final da rua, ele saía de casa e ia contar-lhes e explicar a situação. E ele estava mesmo muito assustado. Tanto que houve uma noite em que John acordou e Catherine estaria aos pés da cama, com as mãos atrás das costas, ou simplesmente olhar para ele, a vê-lo dormir. E John pensou mesmo que ela teria uma faca atrás das costas e que eu ia matar. Então ele levantou-se sobressaltado e olhou para trás das costas, viu que ela não tinha nada, mas claro, ele estava simplesmente aterrorizado. Ele de tal forma ficou com medo que houve uma certa noite que, no meio de uma discussão, John sai de casa, pede aos vizinhos para ligar à polícia, que já não consegue ter em casa. No entanto, enquanto ele está lá a ligar à polícia, em casa dele está Catherine também a ligar à polícia, a dizer que ele tinha batido. Ou seja, a polícia chega e basicamente dizem que não a podem tirar de casa dele, porque ela estava lá convidada. John ficou super furioso porque a casa não era dela, ela não era residente lá e ele queria ir de lá para fora. E a polícia disse que a única forma que ele tinha de fazer isso era pedir uma ordem de restrição contra ela. Então a noite continua, não é? Ele volta para casa, Catherine não quer sair. No dia seguinte, enquanto eles estão a comer, a polícia chega à casa deles e John é servido com uma ordem de restrição por parte de Catherine, ou seja, que ele teria de manter o espaço, o que não fez sentido nenhum, porque ela não queria sair, ela queria estar ali. John estava super assustado com essa situação toda porque estava a perceber que ela estava a tentar fazer parecer com que ele fosse o mal da fita, com que ele fosse um agressor. 2 noites antes da pior situação de todas, em que John acaba por ser assassinado, Catherine ameaça-o com uma faca, de tal forma que John acaba por fugir pela sua vida, pela rua fora, chega à casa de um dos colegas e conta-lhe aquilo que terá acontecido. Na segunda-feira a seguir, John foi para o trabalho e chegou ao trabalho e o patrão, quando o viu, ficou ok, passa-se alguma coisa com ele, e foi falar com ele. Ele estava super assustado, super agitado, não sabia bem o que fazer, e John decidiu contar ao patrão tudo aquilo que se passava, todas as ameaças, as situações com a faca, o medo que ele tinha pelos filhos, e o patrão disse que se ele quisesse lhe arranjava uma casa para ele poder ficar. Ele novamente explicou que tinha medo que se não voltasse para casa Catherine pudesse matar Colleen ou os filhos, que ela era uma mulher muito perigosa. E disse: se alguma coisa me acontecer, foi ela. Disse e o patrão ficou... Os colegas de trabalho, o patrão, toda a gente que ouviu aquela história ficou petrificado, com medo por ele. Na hora do almoço, John decide ir ao tribunal pedir uma ordem de restrição contra Catherine. Ele explica toda a situação, tudo o que estava a acontecer, o medo que sentia. Conseguiu então trazer a ordem de restrição, não é? Que seria entregue depois a Catherine. E quando ele chega à casa, ele simplesmente dirige-se ao frigorífico, vai buscar 2 cervejas, atravessa a estrada e diz a um colega que morava em frente, e disse-lhe que basicamente, se no dia seguinte ele fosse trabalhar e a carrinha de John ainda estivesse estacionada à porta de casa, para ele ligar à polícia, porque algo lhe deveria ter acontecido. Ele tinha noção que aquela ordem de restrição ia trazer muitos problemas e que possivelmente Catherine pudesse fazer alguma coisa. Ou seja, Catherine e John estavam já há 5 anos juntos, quando o pior aconteceu. No dia seguinte, os colegas e o patrão estranharam imenso o facto de John, uma pessoa tão assídua e trabalhadora, não chegar a horas, não aparecer no trabalho, não ligar, nada. E começaram a temer pela vida dele. Ligaram à polícia primeiro a ver se tinha havido algum acidente, se tinha acontecido alguma coisa, se eles sabiam de algo. A polícia não sabia de nada, sendo que havia alguns elementos que também já sabiam da situação de John. O próprio vizinho também começou a ficar com medo, porque lá estava a carrinha estacionada. E então os colegas de trabalho, o patrão disse para eles irem, e eles foram até a casa de John ver se tinham algum tipo de resposta, uma vez que ele não atendeu o telefone sequer. Começaram a bater à porta, a chamar por John, começaram a chamar pela Catherine, a ver se alguém respondia, e nada. No entanto, quando eles começaram a afastar da porta, repararam que havia umas manchas de sangue no chão e começaram a ficar seriamente assustados. Então, entretanto, chega a polícia e eles explicam a situação. A polícia faz o mesmo, não é? Bate a porta, chama por um, chama pelo outro. Notam também as manchas de sangue, e como havia aquelas manchas de sangue, eles acharam que o melhor seria mesmo entrar na casa. Então eles vão pelas traseiras, decidem arrombar, que foi uma coisa fácil, a porta de trás. E eles começaram a ver algo que lhes parecia um género de uma cortina, uma coisa assim pendurada. E então, quando eles se aproximam,
basicamente um dos polícias começa a sentir o braço esquerdo como que a ficar meio frio, como se estivesse molhado, e ele olha para o braço e repara que tem sangue, e ele pensa que fez alguma força para arrombar a porta, mas não tanta para estar a sangrar, e de repente ele olha em volta e repara que nas paredes há sangue, manchas de sangue por todo lado, e aquilo que eles julgavam ser uma cortina era na verdade a pele de um homem, sem mais nada, apenas a pele pendurada numa porta, sem cabeça. Eles ficaram em completo estado de choque, mas perceberam que tinham que continuar a procurar pela casa a ver se estaria lá mais alguém, Catherine, por exemplo. Então foram para outra divisão e viram que estava basicamente uma panela no fogão, havia 2 pratos na mesa, 2 refeições prontas, com carne, legumes, e que tinham 2 papéis, ou seja, estavam já interessadas para alguém, e seria para 2 dos filhos de John, e era um cheiro muito distinto, mas eles não iam estar agora a ver o que é que se passava ali, não é? Eles continuaram a procurar, e no meio disto tudo eles pareciam que estavam a ouvir uma pessoa a ressonar num dos quartos, e então foram na direção dos quartos e viram uma mulher deitada na cama a dormir. Quando a viram, reparam que é Catherine, tentam acordá-la, fazer perguntas, mas ela está completamente grog. Ela não responde, não consegue abrir os olhos, e eles reparam que ela tem uma embalagem de comprimidos e ela teria tomado aqueles comprimidos todos. Então eles tentam levá-la para o jardim para acordá-la, chamam uma ambulância, e começam a pensar que será melhor levá-la não só para tratamento, mas também algemada, porque algo ali não bate certo. Então eles levam a ambulância, leva a algemada para o hospital para ela ser tratada, não é? Porque ela terá tido uma overdose dos comprimidos, e continuam a procurar pela casa a ver se há mais sinais de alguma coisa. Aquilo que veem é manchas de sangue por todo lado, e lá está, eles veem basicamente aquela pele pendurada que os deixou completamente sem reação, não é? E no meio disto então chega a equipa forense, e eles começam a investigar, e a primeira coisa que notam é que John terá sido... Bem que eu ia te explicar. John terá sido atacado pela primeira vez na cama, ou seja, alguém terá tentado cortar o pescoço e terá conseguido cortar o pescoço na cama. Numa tentativa de fuga, John terá corrido desde o seu quarto até à porta de casa mesmo, terá conseguido sair, no entanto terá acabado por sucumbir mesmo no pátio ao pé da porta de casa. Catherine terá pegado nele e arrastado para dentro de casa, esfaqueado 37 vezes no mínimo, de tal forma que terá conseguido decapitá-lo apenas com esses golpes. Depois disto, havia marcas nos tapetes que indicavam que ela teria tirado os órgãos, que teria desfeito basicamente o corpo de John, teria tirado a pele perfeitinha. E quando eles voltaram à cozinha, aquela panela que estava no fogão continha a cabeça de John. Ou seja, ela matou-o à facada, conseguiu tirar-lhe a cabeça com facadas, esfolou e ainda cozinhou carne dele. Aquelas 2 refeições que estavam prontas na mesa da cozinha eram bocados de carne de John, endereçados aos filhos dele. Cerca de 5 dias depois, Catherine finalmente é colocada para interrogação na polícia, e ela diz que não se lembra de nada. Basicamente tem amnésia, que não sabe o que aconteceu, mas que sim, que pode ter sido ela a matá-lo, porque ele era muito violento e porque lhe fazia 30 por uma linha, basicamente. E o pior disto tudo é que ele teria arranjado um género de alibi. Ou seja, enquanto John teria ido ao tribunal buscar a ordem de restrição, enquanto ele foi com as 2 cervejas falar com um amigo, Catherine terá andado pela cidade a deixar como que evidências da violência que ela sofria. Terá começado por ir à casa da mãe, de irmãos, familiares, basicamente, mostrar as pisaduras, mostrar os arranhões, todas as marcas que ela tinha, a afirmar que John lhe batia, tudo aquilo que se possa imaginar. E no final disto tudo disse: mas não se preocupem, porque isto não vai ficar assim. Depois disto terá ainda ido até ao médico da localidade para ele registar e apontar todas as marcas que ela tinha, ou seja, para ficar como provas que ela tinha sido vítima de algum tipo de violência. E por último, ela foi jantar à casa de uma das filhas. E pelos vistos era muito normal, Catherine gostava muito de filmar, andava sempre com a câmera atrás dela,
E naquela noite ela decidiu que queria filmar, o que ninguém achou estranho. No entanto, quando ela começou a filmar, ficaram a estranhar o que ela estava a dizer, não é? Basicamente, ela deixou em vídeo um género de testamento. Basicamente, isto é para ti, isto é para a tua irmã. Então a gente ficou como que o que é que se está a passar? Não estamos a entender. E pronto, basicamente ela terá acabado de jantar com as filhas, voltou para casa, viu um programa de televisão com John, terão tido relações sexuais, ele foi para a cama e poucas horas depois foi aí Catherine o terá matado. Depois de o matar, Catherine Knight terá tomado um banho, vestido, colocado a carrinha dele na parte de trás da casa, ou seja, mais na garagem para não ficar na frente. Não se sabe porquê, terá pegado na carteira de John e terá ido levantar dinheiro ao multibanco, cerca de $250, que até hoje não se sabe o que é que ela fez com o dinheiro, ela levantou mas não se sabia dinheiro lá nenhum. E terá voltado para casa e continuado o que tinha a fazer. Ao ouvir isto, claro que a polícia ficou assim um bocado ok, o que é que será que se passou, e decidiram falar com os ex-companheiros de Catherine. E aquilo que perceberam é que sim, que de facto violência doméstica era algo presente na vida dela. Mas não seria ela a vítima, mas sim ela a agressora. E começaram a achar que isto seria mais um desses casos. Então, Catherine foi presa, foi indicada como homicídio de John, homicídio se sabe Deus que mais. Em outubro de 2001 foi levada a tribunal e ela deu-se como inocente. No entanto, pouco tempo depois disto tudo começar, Catherine decide mudar e decide afirmar que é de facto culpada. E aqui o juiz começou a perceber que provavelmente a ideia dela seria declarar-se como culpada e depois ir um psiquiatra analisá-la e afirmar sim, ela não está bem da cabeça, vamos só pô-la num hospital ou para ela poder voltar a sair, não é? Fazer a sua vida normal. No entanto, o juiz, ao reparar nisto, decide que não vai deixar que ela leve com esta avante. E então, uma das primeiras coisas que ele faz é, ele dá indicação ao júri de que se quiserem podem sair, porque as imagens que eles iam mostrar das provas eram tão horríveis, que tinha noção que muita gente poderia ficar traumatizada. Então, alguns decidem sair, outros não, e quando eles esperavam que Catherine mostrasse alguma evidência ou tentasse fingir alguma coisa, não. Eles começam a mostrar as fotos, as provas, e Catherine limita-se a olhar em frente, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse perfeitamente normal. A única coisa que Catherine fazia era que, quando queria um intervalo, ou quando queria acabar uma sessão, começava a gritar, a balançar-se para trás e para a frente, a causar basicamente uma confusão enorme só porque aquilo parasse. O mesmo acontecia quando havia testemunhas, quando alguém ia depor, Catherine não reagia, não queria saber, podia ser quem fosse, dizer o que quisesse sobre ela, ela simplesmente limitava-se a olhar em frente e quando estava farta daquilo começava a gritar. Ou seja, era horrível presenciar aquilo. A Catherine foi avaliada por vários psiquiatras, não só por um, de forma a terem uma garantia do que se passava na cabeça dela era fidedigno, não é? Depois de tanta coisa no passado estúpida que fizeram, libertá-la, depois dela andar com um machado por aí correr nas ruas, ter esfaqueado um dos ex-companheiros, o que é que seja, não faz sentido nenhum. Então alguns psiquiatras avaliaram-na e perceberam que ela tinha um distúrbio a nível de personalidade, mas que seria algo que não justificava aquilo que Catherine tinha feito, de todo. Seria algo bastante controlável, não seria assim algo muito extremo, ou seja, Catherine não tinha justificação. A ideia dela se declarar maluca para poder fugir à prisão não ia resultar. Finalmente, em novembro de 2001, Catherine foi considerada culpada e recebeu como sentença prisão perpétua sem possibilidade condicional. Foi a primeira mulher australiana a receber uma sentença deste tipo. E deixem-me que vos diga, ela mesmo na prisão está a ser tratada de forma completamente diferente, porque na prisão em que ela está, ela não é permitida ter uma companheira de cela, ela não pode ter certos objetos perto dela. No entanto, não estou bem a perceber se é a medicação ou o que se passa, ela é considerada como a ama ou a avó lá dentro. Porquê? Porque ela passa os dias a tricotar, a fazer coisas assim muito calmas, não se mete com ninguém, tanto que eles na prisão têm a possibilidade de fazer trabalho, não é? Durante o dia inteiro, e ela, pelos vistos, faz produção de fontes, e acho que é das melhores lá, trabalha o dia inteiro, é das que recebe mais porque é das que lá está, consegue fazer um trabalho melhor.
Pelos vistos é a pessoa mais pacata. No entanto, tendo em conta e sabendo do passado de Catherine, há sempre pelo menos 3 ou 4 polícias por perto a garantir que Catherine não vai fazer nada, de tanto medo que ela causa às pessoas, não é? E sim, é uma história horrível. Toda a família de John ficou completamente destroçada, especialmente sabendo que nem sequer puderam fazer-lhe um funeral, não puderam vê-lo uma última vez. Aquilo que ela fez foi simplesmente impensável. Basicamente, durante toda a sua vida, Catherine procurou alguém para ter, mas sem um motivo de amor, sem querer algo. Ela precisava simplesmente ter alguém para poder, não sei, explodir, ter uma discussão. Os primeiros 12 meses, 15 no máximo, era incrível, e depois, boom, e depois tinha filhos com um, filhos com outro, e casava e divorciava-se. E o que mais me irrita no meio disto tudo é mesmo o facto de que a primeira vez que ela foi para a mala psiquiátrica, ter posto a filha nos carris e andar com um machado, um dia depois já estava cá fora e pôde ser ela mesma a assinar a sua própria alta. Depois, basicamente, raptou a colega de trabalho e o irmão mais novo dela, porque queria ir, novamente recebeu alta do ex-marido que tinha ferido com outra mulher. Ela matou um cãozinho só porque sim, ela espetou tesouras no peito de um dos ex-maridos, ela levou o outro ao hospital por causa do acertar. Como é que é possível que ninguém tivesse feito nada? Mesmo os ex-companheiros, como é que não apresentaram queixa? Como é que não disseram, ok, não, se não é por mim é pelas outras pessoas da sociedade, pelos meus filhos? Eu não percebo como é que ela continuou sequer com os filhos ao lado dela, não sei. Acho que tudo isto foi simplesmente ridículo. Dói-me só de pensar a situação que aquelas crianças estiveram, aquilo que elas aprenderam, não é? E eu percebo que se calhar também não foi fácil para Catherine crescer, não é? Porque ela não viveu no lar de todo normal, mas não sei, é muito triste perceber que uma pessoa é capaz de matar outra desta forma tão fria, cruel, e depois ainda deixar 2 pratos endereçados aos filhos dele com carne do próprio corpo. Eu não sei. E sim, eu achei engraçado, salvo seja, trazer-vos este caso, porque lá está, eu gosto muito deste tipo de conteúdo de mistério, mas também de casos resolvidos. Acho que é uma boa forma de passar agora o tempo, não é? Eu, pelo menos, gosto, tenho andado a ver imensos casos. E tenho alguns casos que estou mega interessada, que são casos não resolvidos. E por isso já sabem, se gostarem deste tipo de conteúdo, se gostarem de ver, então, e fazer disto uma série, seja casos resolvidos, seja os X-Files, digam-me, porque eu gostava muito de apostar neste tipo de conteúdo. Acho que seria uma coisa interessante e que trazia muito mais gente aqui ao canal, ou seja, qualquer pessoa poderia assistir a isto. E claro que, por exemplo, nos X-Files vocês poderiam também interagir um bocadinho, dar as vossas teorias, e já sabem, se houver alguma informação que eu tenha falhado e que vocês achem importante, podem deixar nos comentários, eu agradeço de fundo do coração. E sim, infelizmente foi um vídeo de uma história um bocadinho triste, mas que acho que todos nós gostamos de saber dessas coisas, é um bocadinho diferente, e eu espero de fundo do coração que tenham gostado. Deixem o vosso like então se gostaram, e já sabem, até ao próximo vídeo. Beijinho enorme!